Alô, amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos juntos, eu, José Queiroz, e a nossa queridíssima Mari Lourdes. Olá. Para juntos, com vocês, abrirmos mais uma página nesse estudo maravilhoso das quartas-feiras, nos proporcionado pela espiritualidade. O livro de hoje, para vocês acompanharem conosco, Fonte Viva. É o Fonte Viva, capítulo 50, Avancemos. Quanto nós estamos precisando avançar, né? Então, abram e venham junto conosco. Hoje é mais uma vez Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 13 a 14. Então, Mari Lourdes, o que é que nós temos hoje? Olá, Queiroz, né? Os nossos queridos amigos e amigas que estão aí nos acompanhando, participem, né? Tragam a sua ideia, o seu pensamento, colaborem conosco, porque a participação de vocês é sempre muito importante para nós, enriquece o nosso trabalho. Bem, a carta de Paulo, né, ela começa trazendo um reforço, né, para os discípulos daquela época, para que eles possam permanecer firmes, né? Concentrando todo o potencial para prosseguir, levando a mensagem de levando a mensagem de Jesus. Paulo, ele traz, né, que eles precisam ter cuidado, né, para se proteger também, porque dentre eles, né, dentre aquele povo, existem aqueles que têm intenções diversas, que podem não estarem realmente fortalecidos em dar o testemunho através dos atos, porque a gente sabe que naquela época muitos dos cristãos eram perseguidos. E entre eles tinha aqueles que estavam ali realmente fortalecidos pela mensagem do Cristo e se jogavam, vamos dizer assim, sem medo, para irem levar a boa nova. Mas havia também no meio deles alguns que, vamos dizer assim, não cumpriam com as suas tarefas. Pelo contrário, às vezes atrapalhava, inclusive, que o trabalho tivesse uma eficácia. Então Paulo vem chamando a atenção disso, né? Para que eles não se deixem levar pela preguiça, que eles tenham cuidado para se guardarem dos cães, ele utiliza assim esse exemplo, essa expressão, né? Terem cuidado para se guardarem dos maus obreiros, né? Daquelas pessoas que querem atrapalhar, que eles precisam ter confiança no Cristo e entender que aí ele bota, né? Não na carne, não no corpo, nas coisas materiais, mas nas coisas divinas. E aí ele vai trazendo a importância do zelo, do cuidado, né? Então, trazendo a questão da justiça, da lei, né? Então ele vai sempre pontuando coisas bem importantes e significativas na relação dos apóstolos, dos mensageiros, né? Dos seguidores do Cristo naquela época. E aí ele chega no versículo 10, ele diz, no 11, né? É do 13 a 14. 13 a 14. Não, mas eu quero antecipar aqui antes de chegar no ponto. Ele diz, não que eu tenha já alcançado ou que seja já perfeito. Então ele começa a dizer, eu estou trazendo isso para vocês, mas isso não quer dizer que eu já seja perfeito. Agora, engraçado, aqui ele pega o 13 e 14, mas é justamente o que tu está lendo aí. Tá. Então vamos logo lá. Então, questão de tradução, né? Emmanuel usa essa... Quer dizer, a pessoa que pegou lá, né, a tradução de Filipenses, ele é uma exaltação. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. E a gente sabe que Paulo tem toda uma história anterior a se tornar Paulo, né?
da mesma forma, na mesma ênfase e empenho que ele trabalhou quando descobriu Jesus, ele também, né, trabalhava com muito ímpeto e firmeza, defendendo princípios que até então eram contrários ao que o Cristo exemplificava. Mas nem por isso, no entender dele, era aquém a defesa de Deus, né, das Escrituras. Só que de uma forma equivocada, de uma forma sectarista. E a gente sabe que o Cristo, ele veio para trazer o amor para a humanidade. E, infelizmente, nos dias atuais, a gente ainda vê gente, né, plantando que fora da igreja não há salvação. E quando eu falo igreja, não é me referindo ao catolicismo. Eu estou me referindo a uma forma de religião dentro da humanidade, né? Parafraseando a certeza que Kardec edificou quando começou a descortinar a questão espírita e as verdades contidas na mensagem divina de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Então, a gente vê que, da mesma forma que o Cristo trouxe a amplitude para a humanidade, Kardec reforça isso com o Espiritismo. Que, em se fazendo a caridade, naquele amplo aspecto, a humanidade está no caminho correto. Mas, por que o derrotismo? Por que ainda as falsas interpretações? Ou até porque os desculpismos ou as culpas? Porque essa frase de Paulo, ele mostra bem que o passado dele, apesar, né, na história, quem lê o livro Paulo e Estevão, vê lá os fatos como se estivesse diante da sua própria visão, né, acompanhando ali mesmo, porque ele é muito detalhista, Emmanuel, nos seus romances. A gente se transporta literalmente e a gente vê quantos equívocos, quanto trabalho Paulo não deu, né? Ele foi quem trouxe a primeira morte dos seguidores do Cristo, no apedrejamento a Estevão, em virtude justamente desse confronto, né, entre o que é certo e o que é errado na acepção humana, que infelizmente a gente continua repetindo. Tem um pouco de orgulho aí, ou muito, né, Marilourdes, de orgulho, porque a verdade ela é tão transparente, a gente observa na ótica do que o Cristo exemplificou e deixou para nós, que querer fazer diferente daquela acepção tão clara, tão cristalina, é admitir que realmente eu empanco, né, literalmente, eu não admito porque o orgulho não me faz enxergar algo superior, é inadmissível que não seja a minha interpretação, a minha ideia e aquele grupo em que comungo. Obviamente, não Paulo conseguiu transpor isso tudo e não foi fácil, a gente sabe, porque a queda ali na porta de Damasco foi o primeiro ponto, onde ele, sentindo aquele impacto violento não no sentido de agressivo, mas no sentido de uma energia que transcendia todos os seus sentimentos naquele momento, né? Todas as suas vertentes de existência. Porque imagine um Cristo se manifestar ali e se fazer ver e ouvir diante de um ser que ainda está em processo, na plenitude e sem sem a proteção, né? Sem o lacre corporal. Sem dúvida deve ter sido um impacto fora do comum.
Então aquela energia ali fez ele verificar naquele momento os seus erros. Mas quem lê o livro sabe que antes dele começar, ele teve um impulso muito assim, espontâneo de querer, né? E imediatamente vencer o tempo perdido. Mas o Cristo, Senhor de nossas vidas, psicólogo por excelência, né, por intermédio das suas mensagens, dos seus mensageiros, fê-lo dar um tempo para que ele introspectasse aquilo. E na introspecção, com certeza, o espírito de culpa deve ter presente ali na vida dele por muito tempo. Imagina, ele lá no deserto, ali agindo como tecelão humilde, ali na presença, né, do casal Prisca e o outro que eu não estou me lembrando bem, eles falando da perseguição, inclusive falando dele mesmo, né, que estavam ali, que tinham corrido, tinham saído da região onde moravam com medo de serem mortos por mando dele, e ele ali, né? Então isso deve ter mexido muito com o brio de Paulo, deve ter feito com que ele realmente sentisse muita culpa. E ele poderia ter escolhido congelar, ele poderia ter escolhido desistir, mas ele sabia que tinha algo mais grandioso à frente, né? E é por isso que ele diz aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para que se encontram diante de mim. Porque muitas vezes o propósito do conhecimento de si mesmo é justamente isso. É a gente olhar no retrovisorzinho, porque o retrovisor é um espelho pequeno, né? E observar no passado aquilo que foi erro e que foi acerto. E aprender com as duas vertentes, de forma a melhorar e a não mais errar. Porque o tempo atual, aqui e agora, chama-se presente. É um presente maravilhoso que Deus nos dá para essa redenção. Mas nós temos que, em primeiro lugar, estar apto a sairmos... Apto não, eu não creio que apto, porque a aptidão ela vem com o esforço, né? Ato contínuo. Mas você tem que ter a vontade, uma vontade forte, uma fé realmente que faça você, literalmente, como está escrito, mandar a montanha das iniquidades se erguer e dali retirar-se. Mas a coragem e o ímpeto de fazer melhor. E acreditar na fidelização daquele que é o caminho, a verdade e a vida pelos seus exemplos, pelas suas atitudes e romper com as questões puramente humanas e equivocadas. Foi o que Paulo fez. Eu acho que Paulo, junto com Maria de Magdala, são os exemplos assim melhores que nós temos de mudança, né? De força de vontade, de ímpeto realmente, que fez toda uma diferença na história. Logicamente, nós temos outros exemplos, mas esses dois são muito fortes, porque eles tiveram que romper com coisas assim absurdas que estavam dentro deles, né? Isso. E aí Emmanuel começa dizendo, né? Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. Então, quantas vezes nós encontramos realmente companheiros do caminho, né, que começam a se achar que não tem condições de fazer aquela atividade, que se encontram sem forças, não é? Por uma circunstância. E aí Emmanuel vai trazer agora uma sequência de exemplos para que a gente possa analisar, né? Se alguma desses exemplos nós estamos atordoados ainda no caminho. Ou como diz, né, lembrando Vanberto aqui,
nos lembrando também do simbolismo da cegueira de Paulo, né? Sim. Esses exemplos aí a gente pode evidenciar, né, que a exemplo de Paulo, que teve aquela cegueira física, temporária, muito simbólica, né? Todos esses exemplos que Emmanuel vai dizer aí, que dão desculpas ou não aceitam um princípio de mudança, eles estão realmente temporariamente cegos, mostrando, como Vamberto lembra aqui, sua própria cegueira quanto ao Cristo. Eu achei isso aqui muito pertinente, viu, Vamberto? Por isso que a gente está falando agora, porque os exemplos que a gente vai a seguir demonstra realmente essa sua frase. Até que ponto, aí eu lanço a pergunta, meus irmãos, até que ponto nós vamos continuar com a cegueira física, que é temporária, que é passageira, mas que vai perdurar tal quanto a nossa teimosia ou o nosso menor esforço na mudança necessária, que é a mudança moral. E isso evidencia, nos mostra que essa nossa própria cegueira física, ela nos aponta a cegueira espiritual quanto ao Cristo. Apesar de sermos cristãos na palavra, falta-nos muito para sermos em essência. Isso fica muito evidente nesse exemplo de Paulo e no que a gente vai ver aí a seguir. Isso. Então ele começa dizendo: é alguém que chora. Então primeiro a gente tem que vou voltar um pouquinho para quem está chegando aí agora se situar. Ele começa dizendo o seguinte: na estrada cristã somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamando a transformação do túmulo. Não é? É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio de boa luta. E aí, nós vamos ver em seguida, mas eu vou comentar esses primeiros, né? Quantas vezes, dentro de um trabalho que se tem uma propensão, né, de levar, da caridade, de levar a mensagem do Cristo, nós começamos a ver no grupo alguma incompreensão e não somos capazes de diminuir a estrutura do nosso ego, a nossa vaidade, para ouvir o que aquele companheiro está trazendo, que às vezes é uma ideia, um pensamento. E quantos trabalhos foram, infelizmente, quebrados por esse antagonismo. Não só os trabalhos. Quantos trabalhadores também não são perdidos com certeza. Pela falta de sensibilidade dos dirigentes, dos companheiros. Exato. Porque essas muletas espirituais de desculpismo, cada um de nós temos a nossa. Isso. Porque se não fosse assim, esse planeta não estaria saindo de provas e expiações para a regeneração. Já era um planeta puro, maravilhoso. Então, todos nós aqui temos essas muletas, né? Que muitas vezes nos apoiamos firmemente para não nos possibilitar a gente não fazer mais esforço, porque muitas vezes a gente precisa de um esforço muito grande para de fato implementar a mudança essencial e necessária, que um dia a gente vai ter que fazer. Né? Exatamente. E aí, como ele diz, né? Às vezes, além da incompreensão, pode ocorrer uma calúnia, e aí a gente se sente ferido e desiste, não é? Tem aquele também, eu acho que ele não cita aí não, mas tem aquele também que endeusa, né? Que admira demais uma pessoa. Aí na primeira decepção, desfaz todo um projeto, muda uma postura, sai de um segmento. Até mesmo
espíritas, eu já ouvi aqui na Paraíba mesmo, pessoas que chegaram para mim, não, eu era espírita, mas aí depois aquele presidente de centro ali, eu vi tanta coisa, um negócio errado, eu saí. Hoje eu sou católico, hoje eu sou evangélico. Nada contra com isso, né? Tem a ver, mas aí a lógica seria, o que é que tem a ver a pessoa com a estrutura da doutrina? Se nós estamos, por eu me fazer, ou querer me fazer, ou me falar e dizer-me espírita, meu irmão, minha irmã, não quer dizer que eu já sou santo, hein? Já seja, olha, deu até um trava-língua, né? Já seja santo, que eu não tenha defeito Espírito moral, puro, que eu não erre, né? Que eu não faça besteira, que eu não me arrependa por um troço que eu fiz errado. E eu sou assim, meu companheiro também de casa é assim. O presidente, o médium, aquele que pega na vassoura, o trabalhador que vai na campanha do quilo, todos nós erramos. E podemos fazer escolhas equivocadas. Mas o importante é a gente se alicerçar mesmo com a força que a doutrina tem, porque essa é incorruptível, essa é atemporal e, de fato, é quem vai fazer o alicerce de mudança de toda essa sociedade equivocada que a gente está vendo aí. De tantas escolhas erradas, inclusive no campo e em nome ainda do Cristo. Né? Isso. E é interessante, Queiroz, que a gente pode até trazer um pouco, embora ele foque no trabalho, né, espiritual, a gente pode também trazer isso, quantos lares são desfeitos porque a gente começa a colocar sempre a culpa no outro. Isso. E a gente não assume nossas responsabilidades e a também... nossa parcela, né? Isso, e também não compreende que o outro também tem dificuldades, que eu não sou perfeito ou que o outro não é perfeito. Então, é importante a gente entender esse lugar que nós ficamos, ou de encontrar, se achar perfeito, encontrar a perfeição no outro, ou entrarmos também na síndrome do coitadinho. Aí é isso, porque o que você é, o que você tem emocionalmente na sua casa, muitas vezes você vai levar para outros lugares, seja para casa espírita, seja para o seu trabalho, você vai levando o que você é. Não é? Embora há pessoas que tentam dissimular por um tempo fora de casa, mas em casa ele se demonstra. Mas no trabalho ou em outros lugares, por um tempo você consegue dissociar a sua verdadeira imagem, ou seja, você camufla. Vai chegar um momento que a naturalidade dessas relações vai fazendo com que você se mostre, e aí você começa a ver quem realmente é aquela pessoa, exatamente. Né? Ou quem você de fato é também. Exatamente. Então ele vai trazendo aí, onde eu fiquei aqui, né? Imobilizou a face da calúnia, é alguém que lastima a decepção de um consórcio de boa luta, é o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira, que ele não percebeu a dedicação afetiva, então ele está trazendo... Coloca a sua felicidade no terceiro, outro, no né? outro, né? São as muletas, né? Como a gente já falou aqui. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início a realizações que lhe competem. Ou aquele que diz, não, quando eu me aposentar, né? Aí eu vou me dedicar. Ter tempo, né? Vou ter tempo. Exatamente. Né? E ninguém sabe nem se a gente chega lá, né? Ou... é o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. Sem querer começar, sem querer enveredar pela questão do trabalho digno. Tem gente que só quer o bem bom, né? Não sabe pegar num trabalho, acha que é menos digno um trabalho onde ele ganha menos. Não, tem que ser no escritório, tem que ser numa posição de chefe. Gente, a vida ela está aqui para ensinar. Enquanto a gente não quebrantar esse nosso orgulho, a gente continua sofrendo e perdendo as oportunidades, né, que a vida nos presenteia a todo momento. Todo trabalho é digno, todo trabalho honesto, ele vale a pena. E outra coisa, né, Queiroz? É você achar que só vai poder ajudar, fazer boas obras, se você tiver dinheiro sobrando. E será
né? Porque o verdadeiro trabalho é aquele que eu dou de mim mesmo. Nós temos imensos exemplos no Evangelho onde o Cristo mostra claramente que a gente precisa dar de si mesmo. Porque não é a questão material em si, mas o que é que eu posso dar de coração. É o meu trabalho com o meu corpo, minha mente, todo o meu ser por inteiro. Não é? Então a gente pode levar um sorriso, a gente pode levar uma conversa, a gente pode levar inclusive o nosso silêncio. Quando a gente percebe que tem alguém que precisa apenas ser ouvido. E isso não custa financeiramente. Isso sim é a minha doação do meu tempo, do meu coração, né, da minha empatia com o outro. Então é isso que nós precisamos entender, que eu não preciso ter muito dinheiro para fazer uma boa obra e aí eu boto a culpa, não, mas é porque eu não tenho condições. E na verdade a gente vê muitas vezes as pessoas mais humildes são aquelas que mais trabalham. Mais exemplo, com certeza. Né? Que mais se doam, primeiro porque elas vivenciam de tal forma que elas têm uma empatia. A empatia já é natural pela dor do outro, porque as dores se assemelham, então eu compreendo, eu não preciso, né? Às vezes é estar junto, então nós precisamos entender. Ele vivenciou, entender. Né? Sua fé é viva. Exatamente. Né? E o cooperador e a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensíveis, ou seja, a mulher ou o homem, seja quem for, né? Que muitas vezes a gente fica, infelizmente, né, preso nessa questão dos familiares que não nos compreendem. Vou dar outro exemplo aqui. Não, eu tava doido para vir para o centro lá vai, mas os obsessores não deixaram. Pois né? é. No movimento espírita a gente vê pouco desculpismo nessa vertente. Menina, né? aconteceu, olha, na hora. Até uma queda. Até uma queda, tudo. não foi o espírito que me empurrou. Parece que a nossa vida não tem mais significado pessoal, de plenitude dos seus atos. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. E aí continua. Ele continua dizendo, é o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades. Você vê aquilo que eu falei, né? O exemplo daquele que endeusa pessoas humanas, né? Iguais ou até inferiores a ele, só porque lê, só porque está há mais tempo e na primeira decepção corre junto, né? É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. Isso aqui, na atualidade, infelizmente, né? Esse remorso destrutivo pelas vias das não realizações da forma que a gente queria, e aí entra pelo campo das depressões, que levam à desistência, inclusive pelas vias do suicídio. Como se ali no suicídio ele fosse encontrar um lenitivo, ele fosse encontrar um bálsamo, ele fosse encontrar uma resposta. E a gente sabe, meus irmãos, minhas irmãs, é um caminho tão equivocado que, detalhando o Vale dos Suicidas, que a gente vê logo na introdução do livro Memória de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, o autor espiritual descrevendo as sensações e o vale em si, ele faz um comparativo dizendo que o Vale dos Leprosos, à época do Cristo, pareceria um oásis de ricas cores, de águas cristalinas, de sensações maravilhosas. Olha o comparativo. Ele compara o vale e as sensações que ele estava passando ali, as tormentas e o sofrimento, com o vale de leprosos, dizendo que, em se tratando da comparação, o Vale do Leproso é como se fosse um oásis maravilhoso, cheio de perfume e de sensações maravilhosas. A gente vê, e nós sabemos também que teremos que recomeçar, porque estamos aqui para saldar nossas dívidas, para resolver as nossas questões, e para a lei divina, a gente não vai conseguir, sob hipótese alguma, fugir disso.
A gente terá todo o amparo, a gente terá todo o apoio, quer queira da espiritualidade, quer queira dos encarnados que a espiritualidade colocará em nossos caminhos para nos auxiliar. Ninguém vai estar sozinho, né? Sobre hipótese alguma, a solidão é do ego individualizado que se fecha dentro de si. Mas não existe em verdade, meu irmão, minha irmã, solidão. Não existe solitários, né? Existe sim solidários, que é parecido, mas tem uma conotação totalmente diferente. E a vida, quando a gente está no esforço de realizar, de se esforçar, de procurar melhorar, ela conspira a nosso favor. Só que da forma de um remédio sábio, benfazejo, que é eficaz e que vai dar uma resposta de melhoria e de cura definitiva. Então a gente tem que alicerçar a nossa fé e nossa vida nisso, porque tudo passa, como mandaram o recado para Chico, tudo passa. E nós estamos aqui para sermos e aprendermos o caminho da felicidade, pelas vias do amor, da construção individual. Então, suicídio não é solução e nem caminho de redenção para ninguém. Não é? Isso. Então, Emmanuel continua. A gente não vai... antes de falar em Emmanuel, não é? Sobre todas essas esmolas, eu trouxe um trechinho aqui de Joana... Esmolas, não, perdão. Moletas, né? Boa noite, Josi. Seja bem-vinda. Né? Moletas. Joana, ela diz uma frasezinha que eu vou colocar aqui para a gente refletir no livro. Deixa eu pegar aqui o livro de referência dela, Liberta-te do Mal. Né? Olha o que ela diz a respeito dessas moletas. Né? Dos exemplos, inclusive, que Emmanuel cita aí. O ser humano autodesconhece-se enquanto permanece atento aos acontecimentos exteriores que envolvem outras pessoas, cujas imagens são mecanismos de transferência das próprias aflições e inseguranças, tornando-as como ídolos ou modelos invejados uns, enquanto detestados outros, por parecerem inalcançáveis. Né? Então, enquanto a gente estiver buscando resposta fora de nós mesmos, estaremos no caminho errado. Continuaremos sofrendo. Continuaremos, como ela diz aqui, sem nos autodescobrirmos. E com isso, sem o conhecimento de nós mesmos, a gente fica à mercê do que o mundo, né, tem de conturbado a ofertar, e a gente deixa de perceber a maravilha que, da mesma forma, esse mesmo mundo tem a nos ofertar para a nossa transformação moral. Isso aí. E vamos continuando aqui, não é? O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É passado, né? É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. É incrível como muitas vezes nós passamos grande parte da nossa vida de certa forma, atrelados às questões do passado. A dores, a problemas que passamos, né, a traumas, e passamos o resto da nossa vida acorrentados nessa vivência anterior. E esquecemos de olhar para o hoje. Ou também ficamos, devido a algo que a gente passou, a gente ficar pensando só no futuro e esquecer esse momento. Então, olha só, é incrível, muito interessante. É necessário exumar do coração, tirar do coração, né, o que nos deixa atordoados, entorpecidos, adormecidos e, por vezes, amortalham a alma. Quantos irmãos e irmãs que passam pela vida, grande parte da vida,
que parece que estão mortos, já mortos, sem expectativa, sem alegria, né? E eu não estou falando nem da depressão. Às vezes carregam por si uma culpa tremenda do que possa ter ocorrido no passado e chega realmente a desenvolver uma depressão, e às vezes uma depressão que está num estágio muito avançado e de dificuldades, né? Então é necessário, meus irmãos, que a gente comece a refletir. E Joana, no livro, Queiroz, Convites da Vida, desculpa. O significado de exumar, para ficar mais claro, é retirar. Ele fala que retirar cadáver de sepultura. Olha mesmo. Porque exumar está muito desenterrar. Desenterrar. Né? Então é algo que vem de profundo mesmo, de podre, para a gente botar para fora. Tirar, né? Então, nesse livro, vou repetir, Convites da Vida, ela diz que desculpe, perdi aqui o ponto. Renovação é medida urgente face ao impositivo da revisão de conceitos e atitudes que te aferras, ou seja, que te prendes, né, que te aprisionam. Então, a renovação é medida urgente, né? Então, o processo de evolução estabelece medidas seguras para a atualização de postulados e promoção de serviço. Então, não tem outro meio mais eficaz do que a gente realmente se colocar à disposição no serviço do bem. Que a partir daí, doando de nós mesmos, porque às vezes é difícil a gente fazer essa exumação, como Emmanuel coloca, sozinhos. Nós precisamos estar agregados em algo que seja para o nosso trabalho tenha um sentido amplo, bem maior do que as coisas que estejam aqui materiais falando. Ela diz, e Joana continua, com a renovação entende-se acréscimo de cultura, o desdobramento de atividades, né? Então, o intercâmbio fraterno, as relações fraternas, né? As conquistas íntimas são bênçãos que armazenamos a favor da própria iluminação. Então, é urgente, a renovação é necessária que a gente possa refletir, como diz Emmanuel aqui. É imprescindível, né? Isso, imprescindível. Tirar essas podridões de dentro do coração, de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, aí ele vai dando exemplo, né? A saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Nada deve ser super excitado, né? Superestimado. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio em tudo. Porque a vida, eu repito, ela está aqui para nos ensinar. Então, qual o aprendizado dessa sensação? Né? Da situação, daquele erro, daquela ideia que eu comungava até então e descobri de repente que estava errada, não é a correta, eu preciso mudar. Qual o aprendizado que eu posso tirar de tudo isso? Exato. É o essencial. E aí ele vai dizendo, né, que Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração, e que subiu as culminâncias do apóstolo com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Sem dúvida, é um exemplo fora do comum. E aí, conclua. Estou copiando e colando para colocar lá. Então eu vou lendo. Adiante. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência do seu aviso fraterno à comunidade de Filipos. Né? Centralizemos nossas energias em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E como ele mesmo também falou, ninguém vai ao Pai se não for por ele. E caminhemos para adiante,
Se errou, paciência, levante-se, tenha dignidade, né? Reconheça o erro e siga adiante. Nenhum de nós é caranguejo para andar de banda, né? Nem tampouco para andar de ré. A gente precisa seguir adiante. O futuro, se alguém diz que a Deus pertence, então se Deus está lá, eu pertenço a Deus. Então a gente tem que seguir adiante para o futuro, né? Ninguém progride sem renovar-se. Conhece-te a ti mesmo, premissa fundamental, né, para esse processo de renovação. E tenha fé. Fé viva, fé raciocinada. Admita que você é falho, né? Que eu sou falho. Admitamos isso junto, que estamos em processo. Meu irmão vai errar, eu vou errar. Você, né, Marilourdes, vai também fazer besteira. Mas o importante é a gente se ombrear, né? Tão bom ficar junto, né? Oh, coisa boa. E juntos irmos adiante. Com o Cristo. Ninguém progride sem renovar-se. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. É isso aí. Mesmo. Então, como sempre, a gente termina o trabalho do Página Aberta com um poema, né? E aí, Marilourdes é a nossa poetisa, ou pelo menos o verbo, né? A voz da poetisa, que hoje vai ser quem? Maria Dolores de novo? Sim, como então, vamos sempre, a nossa amiga Maria Dolores. Na verdade, eu sou só a leitora, né, da poesia. Como é que chama? Declamando, né? Declamando. Mortos já mortos. Então, vamos lá. Trabalho... Sim, alegria, Maria Dolores. Na verdade, eu sou só a leitora, né, da poesia. Perdão. Como é que chama? Declamando, né? Pronto, perdão. Falha técnica. Vai ficar o eco aí, mas fazer o quê? É ao vivo, né? Essas coisas acontecem. Trabalho divino, Maria Dolores. Escuta, alma querida e boa, perante as aflições que te espanquem a vida, na prova que atordoa. Há sofrimentos, lágrimas e tumulto. Embora tolerando o impacto das trevas, busca enxergar o mecanismo oculto das tarefas de amor e redenção que levas. Deus clareia a razão, aqui, ali, além, para que o nosso próprio coração revele por si mesmo a lei do bem. Lindo. Singelo, mas objetivo. É isso aí, meus irmãos. Obrigado pela companhia de todos vocês. Divulguem o Página Aberta, participem junto conosco, né? E vocês sabem, toda quarta-feira, 20 horas, aqui temos esse compromisso com vocês e com a espiritualidade, nesse aprendizado mútuo, né? Então, até quarta-feira que vem, ok? Para mais um Página Aberta. Fiquemos na paz. Um abraço a todos, muita luz, fiquemos com Jesus. Até lá.